Olá, aqui é o Hamilton Augusto e eu vou explicar hoje como é eleito um vereador. Muitas dúvidas eu tenho recebido a respeito da fórmula do cálculo dos votos para se alcançar uma cadeira no Legislativo Municipal. Primeira coisa, o fato de ter havido o fim das coligações proporcionais não alterou a fórmula de cálculo do quociente eleitoral, que é onde você começa ali o início do cálculo para alcançar o resultado para a composição das cadeiras no Legislativo Municipal. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é alcançar o quociente eleitoral. O quociente eleitoral ele é alcançado descartando aqueles votos que não são válidos, votos nulos, votos brancos. Portanto, você pega o número de votos válidos, desconsiderando aí brancos e nulos, e divide pelo número de cadeiras que a Câmara Municipal possua. Um exemplo simples aqui para ficar bem claro. Num universo, numa cidade em que nós tenhamos aí 10 mil votos válidos e 10 cadeiras, pegando 10 mil votos válidos, dividindo por 10 cadeiras, nós teremos 1.000. Esse número alcançado, esse resultado de 1.000, é o que a gente pode chamar de quociente eleitoral. E o que significa o quociente eleitoral? Toda vez que o partido político alcançar esse número de votos, ele tem direito a uma cadeira no parlamento. Para isso, a gente também faz uma divisão do que é o quociente partidário. O quociente partidário, a gente chega ao quociente partidário pegando o número de votos obtidos por um partido político no global, dividindo pelo quociente eleitoral. Aí a gente chega ao quociente partidário, que é justamente o quanto de cadeiras ele irá ocupar no parlamento. Exemplo, um partido que tenha feito 2.000 votos, nesse exemplo que eu dei, ele, dividindo esse número de votos pelo quociente eleitoral, que é 1.000, ele tem direito a 2 cadeiras. Um partido que tenha feito 3.000 votos, dividindo pelo quociente eleitoral, que é 1.000, nesse exemplo que eu dei, ele tem direito a 3 cadeiras. E é assim que vai se compondo as cadeiras no parlamento, pelo quantitativo de maior quociente partidário, até que nenhum deles mais tenha alcançado esse quociente. Lembrando que, para ter direito a uma cadeira, os candidatos desses partidos têm que alcançar 10% do quociente eleitoral. É o mínimo de votos que eles precisam ter para sentar numa dessas cadeiras. Portanto, nesse exemplo, onde o quociente eleitoral é 1.000 votos, cada candidato, para ter direito a sentar na cadeira, dentro desses partidos, eles têm que alcançar no mínimo 100 votos. Dito isso, a gente chega numa segunda forma de cálculo, que é a fórmula do cálculo das sobras. O cálculo das sobras é quando não tenha mais partidos que tenham alcançado o quociente eleitoral. Então, ele vai se dar com base na média de voto do que os partidos têm alcançado. Isso é um cálculo matemático. Você pega o exemplo que eu dei, um partido que alcançou, você vai pegar todos os partidos na disputa para fazer um cálculo e ver quem teve a maior média. E o cálculo é simples. No exemplo que eu dei do partido que alcançou 3.000 votos. Por quê? O cálculo se dá da seguinte forma. Você pega o número de votos obtidos pelo partido político e divide pelo quociente partidário mais 1. Você chega numa média. Então, no exemplo do partido que alcançou 3.000 votos, que teve, portanto, 3 cadeiras, o quociente partidário dele foi 3. Você pega o número de votos desse partido, 3.000, divide pelo quociente partidário, divide por 3 e soma 1. Portanto, você divide por 4. Você pega 3.000 dividido por 4, vai dar uma média, um número fracionado. Você pega o outro, que teve 2.000, faz o mesmo cálculo, 2.000 votos dividido pelo quociente partidário, que é 2, mais 1, 3. Portanto, 2.000 dividido por 3 vai dar uma forma também fracionada. Aquele que alcançar a maior média nessa divisão fica com a cadeira da sobra. Eventual outra cadeira na sobra, você faz uma soma a mais. Você faz número de votos dividido pelo quociente partidário mais 1, porque se você não fizer isso, o primeiro partido que alcançou a maior média, ele fica com todas as cadeiras da sobra, vai sempre dar um resultado maior. Portanto, aquele que já ocupou uma cadeira,
acresce a ele mais um. Aos demais continua a regra do único mais um, e esse primeiro que alcançou uma cadeira, mais um, e ele vai acabar tendo uma média menor do que um outro que vai cobrir uma próxima cadeira. No final, você consegue abarcar até partidos que não tenham alcançado o mínimo individual de 10%. Por isso que algumas pessoas ficam na dúvida. Todos os partidos, mesmo que não tenham alcançado o quociente eleitoral, mesmo que não tenham alcançado os 10% individual, eles podem ter direito a uma cadeira? Sim. Na sobra, ao final, se sobrar vaga, sobrar cadeira e os partidos na média, ainda assim, sobre cadeira e ele não tenha alcançado o mínimo individual, pode ser que ele tenha, sim, na média, alcançado a maior média, direito a uma cadeira no final. É difícil? É difícil, mas é possível. Então, assim que se dá o cálculo do quociente eleitoral, é dessa forma que se compõem as cadeiras do Legislativo, independente de coligação proporcional ou não. A regra é única. No caso, agora, nessa eleição, ela é feita dentro do partido político. Se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe nas redes sociais e amanhã eu volto com uma nova regra de direito eleitoral. Um abraço.